Este vídeo terá duas partes, pois ficou muito longo. A primeira parte vai ser sobre os aspectos psicológicos, a segunda parte sobre a composição simbólica de Evangelion, ou Evangelion, do jeito que preferir falar. Então curta se gostar do tema, compartilha para ajudar aí o canal e deixe nos comentários caso tenha alguma coisa a dizer sobre o que eu vou falar e sobre coisas que eu não percebi. Ok? Muito obrigado. Neon Genesis Evangelion, ou também lido como Neo Genesis Evangelion, é uma obra que estreou no Japão em 1995 e teve a sua estreia no Brasil em 1999, uma obra de Hideaki Anno. Ele coloca na sua obra uma premissa pós-Akira, colocando esses neons, essas cores vibrantes, e também foi uma insurgência que houve ali no Japão nessa época, diante de tantas obras que colocava sempre na especulação da guerra, pós-guerra, impactos ambientais, impactos mundiais. Ele coloca em sua obra a primeira premissa que depois vai ser repetida ao longo de várias outras obras de animes, mangás, sobre como desenvolver as personagens de sua obra. Dentro dessa premissa, a gente já percebe logo de cara que não vai ser um mangá, uma obra, né, um anime, apenas de violência pura, brigas e tal. Vai ter toda uma construção, uma genealogia sobre isso. Inclusive, tem essa brincadeira sobre Gênesis, princípio, origem, e também sobre o que muita gente usa numa palavra mal interpretada, às vezes, sobre apocalipse, pós-apocalipse. Sendo que Apocalipse é uma palavra sobre revelações e não sobre fim de mundo. Isso aí vai ficar para a próxima parte do vídeo. Então a gente vai falar sobre a premissa da construção das personagens e o debate psicológico que tem dentro daí, que é uma questão que muitas pessoas fazem sobre o que está acontecendo nessa obra. Então, sim, como você que deve procurar significado sobre Evangelion por aí, já deve ter percebido em outros canais que sim, fala de disruptura, despersonalização, fala também sobre as características da violência inata do ser humano, fala também sobre crianças, adolescentes que estão tentando compreender o mundo com corpos imensos, que não conseguem desenvolver ali o movimento e tudo mais, até conseguir tudo isso, mas nunca é só sobre isso. É muito dito que Kari Shinji, o nosso querido Shinji ali, querido para alguns, né, passa por despersonalização e uma depressão constante. Só que o anime em si, a obra em si do mangá também, não está mostrando só sobre essa depressão constante nessa sociedade que é violentada o tempo inteiro para sempre estar mostrando o trabalho, mostrando uma fadiga sobre como que deve desenvolver o futuro da humanidade. É também mostrado que Ikari Shinji, ele passa pela depressão, só que em constantes movimentos de socialização. Toda vez que ele entra no embate de estar sozinho, de estar sempre buscando por um reconhecimento de seu pai, o Gendo Ikari, o Ikari Gendo, ele vai mostrando na obra, aliás, né, que ele sempre está acompanhado, sempre tem alguém ajudando ele. E isso é muito interessante, que sejam pessoas que às vezes ele tem um embate psicológico, um embate também de fuga de si mesmo da realidade, essa despersonalização que você pode ver em um vídeo aí muito excelente sobre a psicanálise em Neon Genesis Evangelion. Ele sempre está acompanhado, ele sempre tem pessoas ao redor dele ajudando ele a se movimentar novamente. Uma das premissas que faz a gente passar pelos episódios depressivos da nossa vida é entrar em movimento para encontrar o equilíbrio. Não vou aprofundar muito sobre todas as personagens que tem nesse enredo, porque é muito grande, o vídeo ficaria muito longo. Mas vamos ver então outras premissas que tem por aí que às vezes é mal compreendido, por exemplo, sobre Ikari Gendo. O Gendo,
é sempre muito falado como um mau pai, um mau exemplo de pai, com certeza sim. Mas tem outra premissa que não é observada sobre essa personagem. Gandalf, ele é como se fosse uma pessoa que tem TEA, né, o transtorno do espectro autista. E nesse transtorno do espectro autista, ou para mim só o autismo em si, mostra uma pessoa que sempre vai em busca do seu objeto de desejo. Ele quer estar se sentindo completo com esse objeto de desejo, no caso a sua esposa, que depois a esposa, quando ela se perde para tentar deixar uma linha de futuro ali para o projeto deles, né, os Evas, que depois eu vou falar também sobre esses aspectos simbólicos aí, é mostrado como Gandalf, ao perder esse objeto, ele perde o fluxo do desejo dele de contribuir com carinho com o filho dele que ficou. É como se o objeto dele, né, para autistas, tem um objeto fixo, digamos assim. Um objeto de desejo fixo onde vai ser direcionado toda a sua libido, todo o seu prazer, todo o seu desprazer, todas as suas pulsões de vida. Então ali, quando o Gandalf perde a esposa, ele se vê desfragmentado de conseguir reconectar com seu filho, que foi o que deixou ali, né, a interconexão entre ele e a esposa. Ele não compreendendo isso dentro da sua personalidade autista, Gandalf passa a desenvolver mais o projeto na busca de reconectar com o amor perdido. Nisso, então, a gente vê Shinji, e isso eu acho que o autor lá, o Hideaki, colocou muito intensamente na obra, diante de uma sociedade que cada vez mais tem filhos e filhas de pais que estão nesse complexo autista que sempre está muito voltado ao trabalho, a uma coisa mais fechada, e enquanto essa geração busca se compreender dentro do amor paterno, do amor materno, acaba se despersonalizando porque os pais estão dentro sempre de um objeto muito fechado, um objeto autista. E o autismo em si é uma característica que surge nesse movimento pós-industrialismo, pós-revolução científica e tecnocracia que a gente está, né, diante de cada vez mais desenvolvimento aí da humanidade, desenvolvimento muito entre aspas. Então o Gandalf, ele se aparta do cuidado com o filho e o filho tenta ali buscar uma compreensão de si enquanto pessoa a partir de seu pai. Tanto que tem uma parte que Shinji fala, ele falou meu nome, quando o Shinji já começa a entrar nessa ruptura ali, já num dos anjos caídos bem à frente ali, anjos caídos, tá? Isso aí vai ser da parte dos aspectos simbólicos. Come on, darling, let's exchange the experience. E veja, nessa revolução aí que teve das indústrias, uma parte dessa tecnocracia é interessante. Por exemplo, no mercado, né? Eu já fui muito revoltado em ver frutas cortadas, já pratos pré-prontos ali no mercado. Eu pensando, nossa, a humanidade está tão assim descuidada, não consegue fazer sua própria função, né, de se alimentar. Então, assim, a minha companheira e esposa, em uma de suas viagens, ela teve uma conversa com uma das amigas que ela fez ali, que é uma filha de um desses pais autistas, e essa pessoa conta para ela, que ela, por sua vez, me conta, que essas frutas cortadas, esses pratos organizados, foi uma forma, uma tentativa de ajudar pessoas autistas que muitas vezes não conseguem encostar no objeto e colocar ali, e por isso não se alimentam bem. Muitas vezes a base do alimento de um autista é muito voltada para o desejo de pastas, carboidratos e tal. Então, como ajudar essas pessoas a ter o toque, né, com a fruta, com outros alimentos para ter um pouco mais de saúde em sua alimentação. E olha só como essa premissa é interessante sobre como que vão mudando as coisas, os objetos, para ter o toque. Enquanto o Gendo Ikari não consegue ter um toque ali com seu filho Shinji, ele já direciona muito para a Yanami Rei, sobre esse fruto do seu desejo como um desejo que vai recuperar sua esposa. Então, Rei também passa por todo um complexo de despersonalidade ali, né?
ela se perde muitas vezes, entra em colapso e é reposta, então é como se fosse sempre esse objeto que é reposto, repositário, sempre numa eterna reprodução de si que tem nesses elementos de evangelho. Outra pessoa que tem intensa interação com Shinji Ikari é Katsuragi Misato, né? A Misato-san. Misato-san! Ela sempre tá ali mostrando esse aspecto muito humano, né? Que até então as obras bailavam um pouco até chegar nessa premissa. Então, assim, a Misato-san, ela sempre está tentando buscar de volta aquela personagem desfragmentada que o Shinji se torna. E nisso ela também tem lá os seus desvios, porque ela tem toda uma ruptura com seu pai, ela tem ódio do seu pai de ter criado esses projetos, ter causado lá o segundo impacto, né, o terceiro impacto, não lembro. Só que nesse ódio pelo pai, ela começa a entrar naquele que Nietzsche chama de eterno retorno. Ela volta a trabalhar no mesmo local de trabalho do seu pai, ela passa a desenvolver complexos com seu pai, tanto que ela se apaixona por um cara que ela mesma fala que tentou fugir, mas esse cara é muito parecido com seu pai, que sempre está longe, distante, de novo, esse negócio dos pais que se tornam distantes por causa do trabalho, para tentar desenvolver um projeto e não sei o que, e as crianças que vão herdar o futuro, sempre também nessa dicotomia da geração passada em tentar falar que está tentando preservar o futuro para a gente, para também ter uma aceitação social deles. Eles estão fazendo isso também por uma busca de um amor, mas de um amor que foi totalmente corrompido pela ideia da hiperindustrialização, do hipermercado e essas coisas assim que passa pra gente, tá? Então a gente entra num enredo desconcertante que tem nessa obra, que é de Asuka Soryu. Ela é uma personagem muito intrigante, que ela também está nesse conflito de busca de uma apropriação de si, de reconhecimento novamente, né? Todas as personagens passam por esse movimento de reconhecimento de si. E a Asuka, ela começa a sempre confrontar ali para tentar chamar a atenção, que é uma coisa muito característica de adolescentes e também de adultos, né, que não passa dessa metamorfose, digamos assim, sobre o problema da identidade. Então, nessa busca da identidade, ela vai sempre se transgredindo, se autoagredindo, né, que é uma coisa que a gente vê nas personalidades bipolar que tem, sobre como o sentimento da dor, né, aquela dor psíquica, é tão doída que a pessoa tem que passar para o corpo essa dor. Então ela vai se desfragmentando, se retorcendo, mas sempre mostrando que está forte, que quer ajudar as pessoas, embora ela sempre está nessas falas agressivas, né, falas violentas contra Shinji, por exemplo, né, contra Misato, e buscando reconhecimento de homens maduros por causa dessa perda da desconstrução. Só que aí da perda da personalidade, né, desconstruída. Só que aí, então, é muito colocado ali nela como um objeto de desejo, onde que o Hideaki Anno, ao ver que o público estava muito nessa punhetagem de ficar tentando falar sobre sensualidade de desenho, né, sensualidade de personagens de desenho, ele começa a colocar confrontos para mostrar, olha, se você está desejando essa personagem de ficção científica, é assim que eu vejo como você reage. Então tem aquelas cenas que você já deve ter visto muito por aí, né, que todo mundo fala, sobre o Shinji, né, tocando um ali pra menina, e depois se sentindo um lixo, viu, seu lixo? Quando você faz isso é um lixo. Mas enfim, assim, dentro dessa construção, então, vai passar para as narrativas dos filmes ali, coisa que o Hideaki começou a perceber que não estava atingindo o público que tem essa necessidade de ver muita violência, muita constância sexual nas coisas. Então ele passa naqueles filmes que vão fechar a trilogia de Neon Genesis Evangelion, filmes com arte linda, assim, espetacular, mas, em suma, na parte psicológica é isso. Então a gente vê a despersonalização, mas também uma construção de significado, de símbolos, de reconstrução social ali nesse pós-apocalipse, onde que Shinji vai se redescobrir como uma pessoa importante, uma adolescente que vai ter
também um ideal de vida e de trabalho e de percepção de si. Vai ter também a reconstrução de Gandalf, né? Uma pessoa dentro do seu autismo, dentro da sua dificuldade de estabelecer laços, ele vai conseguir depois mostrar o porquê que esse plano da instrumentabilidade humana, instrumentar o ser humano como uma figura em si ali, de unidade dentro de várias personalidades, ele vai mostrar o porquê que ele buscava isso, né? Rei, depois no grande surto ali, esquizoide, vai conseguir ultrapassar, vai transcender a mente humana dentro dessas coisas e se reconfigurar dentro do desejo de Shinji. Asuka também, com sua dificuldade ali de criar laços, vai conseguir mostrar como ela consegue superar a si mesma dentro de muito trabalho e esforço. E Misato vai compreender que o eterno retorno, às vezes, é para justamente fortificar a persona dela. E dentro disso, Hideaki Anno, nessa obra que estreou ali nos anos 90, ele é inundado por símbolos e características que após Akira ter conquistado o mundo, Akira ter mostrado que tem muito impacto no Ocidente, chega às configurações sobre jornada de herói e formas cabalísticas. Chega ali para difundir ali como que eles podem pegar essas conexões da mística ocidental para construir enredo. E olha só como é interessante, né? Porque dentro dessa mística oriental, os vários autores, várias autoras vão redescobrir, não, vai reconfigurar tudo, né? Vai pegar, por exemplo, essa coisa da Kabbalah, vai colocar como figuras intensas, insanas, para poder povoar o nosso imaginário, e isso vai colocando para a gente o porquê disso interage com o nosso inconsciente de forma tão abrupta e tão singular que a gente começa a querer mais entender como essas obras orientais conseguem atravessar o nosso imaginário e formar coisas dentro da nossa mente. Essa jornada do herói, ela é então levada ali para os artistas japoneses, filósofos e tal, como uma forma de diagrama da Cabala que você vai perceber em várias animações, inclusive algumas eu vou estar trazendo a partir de depois do próximo vídeo sobre os aspectos simbólicos, tá? E assim, tem um enredo interessante sobre essa construção da jornada do herói dentro de um formato de árvore, em diagrama de árvore, que é chamada de Kabbalah, né? Ou o diagrama da árvore da vida. E ela também tem um reflexo sobre a árvore da morte, onde estão vícios, corrupções e outros elementos da característica do mal da humanidade na árvore da morte, que vai estar presente numa obra que eu quero falar muito aqui, que é a minha obra favorita, que é Berserker. Berserker vai trabalhar muito sobre esses elementos da árvore da morte, inclusive coisas muito perigosas. E assim, para finalizar essa parte e passar para a próxima parte, entenda que no diagrama da Cabala tem algumas esferas, são 10 esferas, né? Que vai partir aqui da realidade, ela vai passar pela fecundidade, vai então entrar na eternidade, depois dessa eternidade ela vai passar para vitória, para beleza, para justiça e rigor, para bondade, para inteligência infinita, para sabedoria absoluta, então onde que conecta tudo para tudo se tornar um na potência suprema. E ao ver essas coisas, né, o pensamento japonês ele entende o mundo para depois entender as cartografias menores até chegar no indivíduo, e não como a gente que é a partir do indivíduo para depois pensar o mundo. Isso você pode achar nas filosofias de Deleuze, acho que tem até vídeo por aí sobre o abecedário de Gilles Deleuze. Você pode achar por aí sobre isso, tá? E assim, dentro dessa visão, então, os autores japoneses eles começam a perceber que, como assim, os ocidentais buscam desintegrar o indivíduo para criar uma unidade de tudo, sem que a gente tenha que pensar numa unidade que se desintegre em indivíduos que consiga pensar, cada um fazendo um pensamento diverso, até a gente conseguir moldar o futuro, criar alguma coisa próspera para o futuro. Então tem essas desconstruções da visão cabalística, mas que retorna sempre
a função principal das 10 esferas cabalísticas que eu vou estar falando agora para vocês no próximo vídeo sobre os aspectos simbólicos de Neo Genesis Evangelium. Então, se curtiu aí, se gostou, se tem algum comentário extra sobre essa obra incrível, que nunca ficará datada, porque ela sempre está falando do futuro, sobre a destruição ecológica que a gente está causando no planeta, sobre como reconfigurar a humanidade para desenvolver em si. Deixe comentários aí, curta, compartilhe também para ajudar o canal, beleza? Valeu? Então, até o próximo vídeo.